Salve, salve, meus amigos! Começando mais um Gazeta Esportiva, primeira edição aí para você. Eu sou Vitor Deliso Ferragem, venho lá da Rádio Gazeta para conversar com você sobre futebol nesse horário de almoço que você está aí no seu Facebook, você está assistindo aí, nos assistindo. Já faz tempo que acontece aqui o Gazeta Esportiva, primeira edição. Estive fora por 2 semanas, mas estou de volta para falar de assunto polêmico aqui. Mas antes, vou apresentar os dois que estão comigo, que estão aqui também há bastante tempo. Primeiro, a Marina Buffon. E aí, Marina, tudo bem com você? Eu tô bem, bem-vindo de volta aí. Muito obrigado. Pequeno período fora, mas fez falta. Seja bem-vindo. E tem muita coisa aí para falar, então, sobre esses assuntos polêmicos e outros nem tanto. Exatamente. Aqui do meu outro lado, o Guilherme Serrano. Cara, Fala, lenda aqui, quase uma lenda aqui no Gazeta Esportiva, primeira edição. Prazer tê-lo de volta depois de férias no exterior. Cara, é embaçado. Marina, pessoal ligado, uma boa tarde. Vamos aí que tem seleção brasileira, tem muita coisa pra gente falar hoje. Exatamente, as duas seleções, a feminina e a masculina, atuaram neste fim de semana, claro, além dos jogos do Campeonato Brasileiro que aconteceram também. Mas antes vamos falar de seleção e primeiro a seleção masculina, porque essa é a nossa enquete. A pergunta é polêmica. O Brasil provou que não depende de Neymar para a Copa América? É engraçada essa pergunta porque ela é polêmica, porém eu acho que vai ser um massacre o resultado. Eu também. Eu quero comparar aqui com o voto de vocês dois. Começar pela Marina, então. Marina, o Brasil precisa do Neymar ou não? Já não vai atuar na Copa América, não vai precisar, tem que atuar sem ele. Exato. Mas precisa do Neymar neste momento? Então, antes de responder o sim ou não, né? Primeira coisa, temos que lembrar do adversário do Brasil, né? De ontem, Honduras, é um adversário bem tranquilo mesmo. Então, com ou sem Neymar, eu acho que teria vencido e vencido bem e tudo mais. Mas sem o Neymar, o que a seleção conseguiu fazer foi utilizar muito melhor os espaços, porque, na minha opinião, quando você tem um jogador de referência, então, por exemplo, o Neymar na seleção, a bola tem que passar por ele sempre. É uma coisa meio assim, então, a seleção dependia dele. Quando você tira esse jogador, ou por lesão, ou por outras questões, né, por opinião própria, sei lá, do Tite, mas nesse caso foi uma lesão, você obriga todos os outros... Fica mais parelho, né? Você obriga todos os outros a ficarem parelhos e avançarem e tentarem fazer o gol para cumprir essa função que ele tem na seleção. Então, na minha opinião, não depende do Neymar, provou aí que não precisa dele, mesmo com um adversário tão fraco quanto Honduras. Isso aí. E você, Guilherme Serrano, Neymar vai fazer falta ou não vai fazer falta? Vou na mesma linha da Mar, claro que a gente tem que ressaltar aí o adversário. Na Copa América pode ser diferente, né? Temos adversários mais qualificados, mas eu também acredito que o Brasil não depende assim tanto do Neymar, por conta dessa mudança de estilo de jogo que a gente tem sem o Neymar. Claro que ele é uma peça fundamental na equipe, né? Uma liderança técnica aí, mas se a gente fizer um paralelo aí com seleções como Portugal e Argentina, por exemplo, que tem Messi e Cristiano Ronaldo também como jogadores fundamentais, quando eles estão em campo é bem diferente do Neymar. Eles participam, eles demonstram a importância de maneiras diferentes. O Cristiano Ronaldo sempre marcando gol, o Messi ali sempre também chamando a responsabilidade. O Neymar não, tem essa questão que a Má falou, que sempre tem que passar a bola por ele. E de uma maneira que irrita, às vezes, que ele pega a bola, né? Vira regra, fica segurando a bola ali na lateral do campo, apanha uma, duas vezes, já cria ali uma certa rusga com o adversário, enfim. Por isso que eu gostei de ver a seleção ontem sem o Neymar, por conta dessa coletividade aí citada. Falando desse jogo, antes eu vou fazer o convite para você participar aí da nossa enquete lá no gazetesportiva.com. Entre lá e vote. Chama seu amigo também para assistir aí no Facebook, seu amigo Neymarzete. Tá caindo esse fã-clube do Neymar aí, caindo de uma maneira absurda. Caindo mais que o Neymar. Exato, tá caindo mais que o Neymar esse fã-clube dele. Mas se o seu amigo apoia o Neymar ou se você ainda acha que o Neymar vai fazer a diferença com a camisa da seleção, ainda faz a diferença com a camisa da seleção, vote aí, deixe seus argumentos. Se você participar com a hashtag primeira edição, você vai aparecer aí na tela. Então fique ligado, deixe seu comentário que daqui a pouquinho a gente passa no Facebook para ver o que você comentou. Agora entrando de vez nesse jogo, acho que o resultado 7-0 para o Brasil é o que menos importa, né, Marina? A gente queria ver muito a seleção brasileira, muita gente nem tá ligando para a seleção brasileira masculina. O jogo feminino foi na manhã de ontem, todo mundo torcendo para a seleção feminina.
Seleção feminina tendo aí um reconhecimento muito, muito maior do que nos últimos anos. Mas em relação à seleção brasileira, Beira-Rio, jogo contra o Honduras, 16 mil pessoas foram assistir, pouquíssima gente. Lembrando que isso é um jogo treino. Convenhamos que é um jogo treino para o Brasil para a Copa América. 16 mil pessoas, por quê? Porque o ingresso era para jogo normal, era para jogo de Copa América, um jogo Brasil contra Honduras. Então a gente vê como os torcedores estão com essa seleção brasileira. Além disso, tem todo o desfecho do caso do Neymar, enfim. Quais são as suas opiniões sobre esse jogo? Quem que foi bem? Quem que vai fazer a diferença nessa Copa América? Eu vou dar o espaço aí para você fazer uma projeção da seleção brasileira, Marina. Então, né, assim, na minha opinião, o coletivo foi muito bem, né? Então, o que a gente conseguiu ver foi um repertório muito bom de todos os jogadores que estiveram em campo ali, inclusive os que entraram no segundo tempo. Realmente um bom repertório. Se você não conseguia ir pela direita, você ia pela esquerda, você ia pelo meio, você fazia a tabela, enfim. Acho que o grande destaque continua sendo o Felipe Coutinho. Ele está conseguindo fazer o que ele sabe fazer, mas não vinha fazendo, né, no Barcelona, sempre muito criticado assim nessa temporada. Então está conseguindo mostrar que ele tem sim super qualidade aí para ser uma grande referência. Até o Thiago Silva falou ontem, né? Falou, ele está sendo uma referência. O Thiago, que voltou de lesão, também fez um dos gols. Então eu deixo assim meu grande destaque para o Felipe Coutinho. Mas a gente não pode deixar de lado também Gabriel Jesus, que fez 2 gols, o David Neres, que fez um golaço, na minha opinião, foi muito bem também. O Tite até deu umas indicações de que pode começar com o Neres, o Richarlison e Firmino no jogo de estreia do Brasil. Uma boa, então, eu acho, hein? Eu gosto também. Mantém o Gabriel Jesus no banco, porque o Firmino não jogou porque estava na Liga dos Campeões, né? E aí teve esse espaço aí porque não tinha como jogar. Então o Gabriel Jesus voltou a ser titular. Mas daí o Tite volta, né, com aquilo de deixar o Gabriel no banco para provavelmente colocar o Firmino. Ele deu indicações disso, não significa que ele vai colocar ou não na estreia. Mas deu indicações e eu gostaria muito. Eu acho que funciona bem. O Richarlison também fez gol. Exato. Enfim, eu acho que a seleção num todo foi muito, muito bem. Deu uma resposta, né, meio que a essa nossa pergunta, se depende ou não do Neymar, mostrou que não. Reitero, contra um adversário bem fraco, né? Mas dá uma animada, né? Com certeza. Jogou bonito também. A gente estava até conversando antes, né, Serrano? De repente, contra Honduras, numa outra perspectiva, num outro panorama, poderia ter feito 1-0, 2-0 ali, ficado que era o que vinha acontecendo nos últimos jogos. Né? E esse é o maior resultado da era Tite, 7-0, né? Já tinha feito 2 vezes 5-0, mas foi o primeiro 7-0. Sem brincadeiras com 7-1, mas primeiro 7-0. Então, um bom resultado que vai meio na empolgação aí para a estreia da Copa América. Exato, essa pergunta que eu quero fazer para o Guilherme Serrano. Brasil está preparado para a Copa América, Gui? Seleção está pronta, favorita? Vai ser campeã? Eu acho que é favorita sim, até por jogar em casa e pegando também os outros adversários. Nenhuma das outras seleções vive um grande momento. A Argentina é um bom exemplo disso, que está aí caindo aos pedaços, muita desorganização lá dentro da AFA. O Uruguai também não vem num bom momento. Então, por conta desse contexto, acho que o Brasil continua sendo o favorito. E a vitória de ontem, claro, não é parâmetro por conta do adversário, mas isso que a gente está conversando, eu e a Maia, é muito interessante, né? O Brasil, todo amistoso, é difícil jogar contra uma seleção forte, né? Sempre essas seleções aí de um nível técnico um pouco mais baixo, mas tá fazendo assim, falta essas goleadas. Então, quando enfrenta uma seleção um pouco mais fraca, tem que sim fazer 5 para ver se a torcida anima um pouco, se dá com mais confiança para o grupo, que acho que é uma coisa que talvez esteja faltando. Falta muito. Porque o público ontem foi um exemplo disso, o pior público desde 2001, a seleção brasileira aqui no Brasil, se eu não me engano. Ou seja, a torcida não está empolgada com o time, né? Dados os resultados recentes aí em Copa do Mundo, durante a eliminatória para a última Copa animou bastante com o trabalho do Tite, depois já caiu muito, o Tite vinha sendo muito defendido, já está sendo muito contestado até por conta dos discursos, ele que prometeu peitar a CBF e depois, né, já aliviou um pouco isso aí, também. Falou que foi certo o pai do Neymar entrar no vestiário. Esse aí é outro assunto que vai dar uma confusão. Todas essas questões nada aí... a ver, né? Nada a ver, absolutamente nada.
ainda mais falando que era ruptura, aí o PSG fala que é torção, o pai do Neymar no vestiário e o Tite defendendo, falando que faria a mesma coisa. Mostra como tá bagunçado e como algumas personalidades têm influência na seleção brasileira. O pai do Neymar, tudo bem, ele é o pai do Neymar, mas ele não tem nada a ver com o vestiário, não tem nada a ver com entrar lá. Exato, acho que mostra como tá uma confusão aí e a CBF mais uma vez perdeu, porque ontem podia colocar um ingresso mais barato para um pessoal, digamos que mais pobre, ir ver o jogo, ir ver a seleção brasileira, tudo bem. Uma oportunidade Copa única, América, né, exato. Exato, e lotar o Beira-Rio. Média aí de R$72, R$73 o ingresso. Exato, não tem como. Então, eu, tudo sinceramente, não pagaria para ver esse jogo. Então tudo isso acaba desanimando um pouco, mas aí dentro de campo foi bom esse 7-0 para dar uma confiança maior e quem sabe ao longo da competição dando essa confiança que o torcedor quer ter na equipe, né? Exatamente. Bom, só para a gente fechar esse assunto de seleção e do Neymar também, o Neymar desvalorizou no mercado, número absurdo, mais um número absurdo do Neymar, 213 milhões de euros era o que ele custava, e aí foi para 120, 150 milhões, ainda continua sendo muito, muito dinheiro, mas mostra que esse jogador aí, que todo mundo quer no time, todo mundo pelo menos queria no time, vem sendo desvalorizado por conta de tudo que ele vem passando, mas de acordo com o Neymar, tudo passa. Então vamos ver aí se tudo vai passar para o camisa 10. Um último adendo, eu vi uma enquete no Twitter esses dias que torcedor brasileiro, você gostaria de ver o Neymar no seu time? E 60% das pessoas disseram não. Então é um absurdo. Um número bem gritante. É um absurdo, né? Um número super gritante. Lembrando que o Neymar é um dos principais jogadores do Brasil, talvez muita gente já falou que era o melhor da história, enfim. Vamos ver aí como que vai ser esse desfecho do caso Neymar. Vamos ver se vai passar mesmo como ele próprio diz. Bom, vamos mudar de assunto, mas continuar falando de seleção. Uma seleção que jogou ontem, Marina, foi a seleção feminina. Estreou na Copa do Mundo. Todo mundo assistindo, todo mundo postando no Instagram que estava torcendo para a seleção feminina. E aí, conta para nós como foi esse jogo, hat-trick de uma jogadora do São Paulo, Cristiane. Pois é, depois mais tarde a gente vai falar também sobre esse negócio aí do São Paulo, que tem gente pedindo a Cristiane no time titular de São Paulo, aí do Cuca, né? Mas olha aí, ó, a maior artilheira em Jogos Olímpicos entre homens e mulheres, a Cristiane. Ela está se aproximando também da Marta. Ela está com 10 gols em Copa, a Marta tem 15. Tá chegando com o hat-trick de ontem aí. Foram 3 gols, 3 bonitos gols, um deles de falta. Também destaco a Andressa Alves, que perdeu um pênalti, mas isso não tira o brilho que ela teve ontem com a seleção brasileira. Foi muito bem, deu passes assim incríveis. Debinha também foi bem, que é essa pequenininha que estava aí na foto. Ela foi bem também, precisa chutar um pouquinho mais, mas foi bem. E assim, gente, claro que a Jamaica do grupo é a mais fraca. Não dá para ter um parâmetro em relação às outras duas, que inclusive a Itália surpreendeu bastante. A Itália venceu a favorita do grupo, que é a Austrália. Então, fica um pouco complicado se o Brasil perder um desses jogos que estão vindo, né? O próximo compromisso do Brasil é contra a Austrália. Mas ainda tem chance, ainda mais porque os 2 primeiros se classificam do grupo, mas os 5 melhores terceiros lugares se classificam também. Se o Brasil continuar nessa empreitada aí, é muito capaz, se não conseguir ficar entre os 2, vai ser um dos melhores terceiros. Exato. Mas eu estou acreditando muito, essa estreia do Brasil aí me empolgou, estava empolgadíssima ontem assistindo o jogo. Verdade. Então eu acho que o Brasil vence, não sei se vence a Austrália, mas acho que vence a Itália. Exato, então, lembrando que, desculpa só te cortar, imagina, mas a seleção brasileira masculina sempre é favorita, mas a seleção feminina tem algumas seleções aí que estão melhores, que são melhores do que a seleção brasileira feminina, mas esse resultado foi muito bom, porque eu entrevistei o Vadão há um tempinho atrás e a gente tinha aí algumas rusgas, ele falou que eu fiz algumas críticas diretas a ele. Foi muito bom para ele, né? Foi bom para ele porque ele vinha de um histórico muito, muito ruim com a seleção feminina, começou bem, Cristiane muito bem também, Andressa Alves acabou perdendo um pênalti, mas também foi bem. O ataque do Brasil feminino muito forte, lembrando que ainda não atuou com a Marta. Então, verdade. Vamos ver como que vai ser aí. Pequeno detalhe. Exato, pequenininho detalhe. Mais uma aí que está disputando com o Neymar, muita gente falando que é muito, muito melhor que o Neymar. Enfim, todo mundo achando aí espaço para criticar o Neymar cada vez mais. Guilherme Serrano, próximo adversário, Austrália, quinta-feira às 13h. É isso? Isso, esse que tende a ser o jogo mais difícil aí dessa primeira fase, né? Como você falou, no futebol feminino, nem sempre as potências do futebol masculino são as potências do futebol feminino. Exatamente. Então, no futebol feminino, a gente tem a Austrália muito forte, os Estados Unidos também muito forte.
mas também tem a Alemanha, que é uma potência nos dois. Enfim, um jogo pode ser muito duro para o Brasil, mas eu queria chamar a atenção. O Brasil foi muito bem ontem, um volume de jogo assim, absurdo, mas pecou muito na finalização, né? Esse jogo contra a Jamaica poderia ter sido tranquilamente um 6-0, foi 3. Teve o pênalti perdido, teve 2 chances ali da Ludmilla também no finalzinho, a Debinha também saiu cara a cara 2 vezes. Enfim, é algo que pode fazer falta, né? Principalmente em critério de desempate, porque a Jamaica muito provavelmente vai ser esse saco de pancada aí do grupo, pode tomar muita goleada, então esse saldo de gols pode fazer diferença lá na frente. Mas assim como a Mal, acredito sim na classificação do Brasil. Se conseguir um empatezinho aí com a Austrália, vencer a Itália, já encaminha tranquilamente a classificação para a próxima fase. Exato. Para a gente terminar de falar de seleção e ir para o Campeonato Brasileiro, quero saber 2 opiniões rápidas de vocês. Primeiro com a seleção masculina, campeã da Copa América ou não, Marina? Sim Não. ou não? Não? Não é campeã. Campeã do mundo, seleção feminina, sim ou não? Com muita dor no coração, digo não. Tem muitas outras favoritas. Eu acho que é também. difícil também. Perguntas polêmicas aqui, mas a gente vai falando Mas aí eu ao quero, longo. principalmente A feminina. torcida não vai pras faltar. duas, com certeza. Torcida não irá faltar. Você pode também deixar seu comentário aí se a seleção masculina vai longe, se a seleção feminina vai longe, mas também responda a nossa enquete se o Brasil provou que não depende do Neymar para a Copa América. Vamos dar uma passada, Marina, no Bora. Facebook, rapidinho, antes da gente falar de Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o Wellington Santos participando aqui com a gente, falando da nossa enquete, talvez. A opinião não tem essa opção, mas você está dizendo, então tá na tem essa barrinha opção aqui, aqui, ó. talvez. Barrinha, O Wilson sim, não. Silva falando, o coletivo funciona melhor sem o Neymar, foi o que a gente falou, Exato. né? Exatamente. Concordamos com você aqui. O Matheus Sena falando, o momento que a seleção tem passado é muito conturbado. A vitória sem o Neymar apresenta mais força ainda para fazer uma boa Copa América. Também concordo com ele aqui. O Marcos Felipe falando aqui, ó, apoio sim, temos que saber dividir as coisas. Muito bem, ó, ele tá elogiando a gente aqui, muito obrigado, são ótimos jornalistas. Muito Você é um obrigado, ótimo obrigado. internauta comentando essas coisas, adorei aqui. O Matheus Sena falando, o momento que a seleção brasileira tem passado é muito conturbado. Isso aí, é o que tá todo mundo concordando aqui, né? Ó, o Dininho Medalha falando, ganhou de 7-0 contra a forte Honduras e agora o brasileiro já acredita no título. A gente não falou isso, a gente falou que dá um impulsinho aí para chegar bem, né? Vamos E dizer não assim. acreditam, os dois aqui votaram falamos que que não não. acreditam no título. A gente não acredita por enquanto, quem sabe aí, né, com as atuações do Brasil. O Marcos Felipe mandando um abraço de Barcelona, no Rio Grande do Norte. Barça. Olha só, minha cidade está ligada no Gazeta Esportiva, muito obrigada aí. Boa, abraço para vocês. Deixa eu ver, a seleção não se resume em Neymar, é um grupo onde todos são fundamentais, concordamos. Ó, tem muito aqui, ó, 7-1, todo mundo falando do 7-1 aqui, falando Palmeiras não tem Mundial. Vixe. O Tomás falando, a seleção joga muito melhor sem o problemático, usou este nome aqui. O Matheus Sena Virou falando... problemático, concordo com você. Problemático, ó. O Matheus Sena, o momento que a seleção brasileira tem passado é muito conturbado e ter ganhado esse último jogo sem o Neymar serve como impulso para uma boa Copa América. Claro, não estou dizendo que Honduras é um parâmetro para a Copa, mas é um impulso. Exato. Concordamos aqui. Olha só, a Ivone, um abraço para a Ivone, falando, não acredito no título, mas ganhando de 7-0 dá uma confiança, e é verdade. Aí tem uma briga aqui, ó, vai Corinthians, o outro vai Palmeiras, aí o outro Palmeiras não tem Mundial, enfim, e o pessoal Vamos também aproveitar, então, falando essa parabéns, vamos, para as meninas também. Isso aí, aproveitando então essa briga entre Corinthians e Palmeiras, vamos falar de Campeonato Brasileiro? Você, torcedor do Palmeiras que está assistindo, comente aí, porque vamos falar do jogo do Palmeiras. Palmeiras que é líder do Campeonato Brasileiro, vem jogando muito bem, vem conquistando aí ótimos resultados. No sábado fez mais um resultado bom, ganhou do Atlético Paranaense no Allianz Parque. O pênalti em cima do Dudu, convertido pelo Rafael Veiga. Jogo de lei do ex, hein? Quase sempre. Essa lei Sempre. funciona, hein? É. Pensa numa lei que Implacável. funciona. Líder com 19 pontos, ainda assim os 3 contra o Botafogo e 9 vitórias consecutivas. Marca de 2009, então Palmeiras um absurdo nesse início de Campeonato Brasileiro, Marina. O que você pode falar desse Palmeiras aí? Todo mundo com muito cuidado falando do Palmeiras, porque todo mundo fala, o Palmeiras vai ser campeão, muita gente falando que não vai, muita gente falando que o Palmeiras já é o campeão, principalmente o presidente do Corinthians falou, André Sanches falou que o Palmeiras é imbatível, claro, com uma grande ironia, mas quero saber sua opinião. Palmeiras, como que tá nesse Campeonato Brasileiro, Marina? O Palmeiras, então, é aquele time a ser batido, né? A gente está vendo aí a tabela, né, do campeonato, lembrando que esses 19 pontos estão sem aqueles 3 contra o jogo do Botafogo, que ainda está em
em aberto Sob lá. júdice. Sob júdice, como diz Guilherme Colucci quando está aqui, não é? Sob júdice. Então é líder isolado, tem números impressionantes, que foram esses números que você falou, e tem muitos outros ainda, né? O Palmeiras que vem colecionando recordes nos últimos jogos. Então, olha só, no próximo adversário que a gente vai falar já já, se de repente o Palmeiras não levar gol de novo, vai ser o 10º jogo sem levar gol na sua casa, né? Na própria arena, sem contar Pacaembu. É também uma coisa absurda. Com certeza. Né? É o melhor ataque da competição com 15 gols, é a melhor defesa com 2 gols. É o time a ser batido. Então, assim, claro, tem muita coisa para acontecer, inclusive porque hoje tem sorteio da Copa do Brasil, Palmeiras continua na Libertadores, então são outras competições. De repente, não sei se pode atrapalhar essa empreitada aí ao título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não. Tem time para disputar as 3 frentes aí muito bem. Eu acho que é o time a ser batido, sim. Time a ser batido, Palmeiras. Guilherme Serrano, acho que você concorda com a Marina, todo mundo concorda, porque contra fatos não há argumentos. Exato. O Palmeiras vem atuando muitíssimo bem, melhor ataque, melhor defesa, 31 jogos de invencibilidade, 24 vitórias e 7 empates. Então é um número absurdo. O próximo adversário, Avaí. Palmeiras deve priorizar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, ou tem time para tudo isso aí? Não, tem time para disputar as 3, mas se for falar em prioridade é a Libertadores, né? É a competição que o Palmeiras vem colocando em primeiro lugar aí faz tempo, mas pelo elenco que tem, vai conseguir manejar as 3 muito bem, com certeza. Isso aí, então. Lembrando que o Palmeiras é o líder do campeonato com um jogo a menos e com 3 pontos que ainda falta, é isso? É isso Pode aí. acumular 6 pontos, então, quem sabe no final do campeonato. Número muito, muito bom para o Palmeiras, que é o líder. Falando do futuro adversário do Palmeiras, que pegou o São Paulo no último sábado lá na ressacada. 6 jogos consecutivos sem vencer para o São Paulo. A gente sai de um time que está muito bem e vai para um time que está muito mal. O Avaí é o lanterna, que ainda não venceu no Brasileiro, mas conseguiu segurar um empate com o São Paulo, que tinha tudo para ter um ataque forte, mas não tem. Não tem ataque forte do São Paulo. O que você acha disso, Gui? A gente falou que o Palmeiras está um absurdo, o São Paulo também um absurdo. De ruim. Sim, impressionante a partida contra o Avaí. São Paulo não cria nada, não sai nada ali. É um jogo sonolento, não mostra evolução nenhuma. São Paulo que planejava aí, a meta, né, pelo menos, era ganhar 6 pontos nesses 2 jogos, né, Avaí e Atlético Mineiro. Acho que se sair com 2 pontos aí desses jogos já é lucro, pelo que vem apresentando. Foi você que falou semana passada que ia ser 2 pontos? Eu falei que esses falou, 2 né? empates. Tá. 0-0, tudo bem, na ressacada é complicado de jogar, mas espera aí, o Avaí É o lanterna da competição. São Paulo não ameaçou praticamente a equipe do Avaí. E contra o Atlético Mineiro, a próxima rodada fora de casa, no Independência, um local que o São Paulo tem muita dificuldade de jogar sempre. Então, assim, o São Paulo volta todas as suas atenções aí para a parada da Copa América, porque o Tite, ó, pensando na seleção brasileira. O Cuca vai ter que tirar um coelho da cartola aí e fazer esse time jogar, porque tá bem difícil. Exatamente, está difícil para o São Paulo, que caiu bem desse Campeonato Brasileiro, foi 3º colocado. Tudo começou a desandar bem depois da derrota para o Corinthians. Claro, a eliminação na Copa do Brasil também, vamos ver o que o Cuca vai fazer. Everton foi substituído com dores, virou dúvida, além dele, Tietê está suspenso. Mas quem poderia pintar no ataque do Brasil aí é uma mulher. Pois é. No ataque do Brasil não, no ataque do São Paulo, tu também pensa no Brasil, mas é uma mulher. E eu concordei, isso que é pior, né? Cristiane aí sendo pedida, claro, com vários tons de brincadeira, né? Claro. Mas cairia bem, hein? Cairia bem, então, né? Com a vitória da seleção brasileira aí, 3-0, na estreia da Copa, quem fez os gols foi a Cristiane, né? Ela fez os 3 gols, um deles de falta, maravilhoso. E daí os torcedores começaram a pedir a Cristiane, isso porque ela joga, né? Ela foi contratada esse ano pelo São Paulo, time feminino. E aí os torcedores, claro, que nem você falou, num tom de ironia, porque não dá, né? A gente não pode. Começaram a pedir a Cristiane no time do Cuca. Porque, de fato, o time do São Paulo está sofrendo muito para fazer gol. Não faz. Nos últimos 6 jogos foi um golzinho no empate. Contra quem? Contra o Cruzeiro. Foi de atacante esse gol? Foi o Pato. Foi o Pato. Aliás, saudades Pato já, né? Saudades Pato já. O Pato sendo defendido pelo Cuca aí nas coletivas afora, porque está falando que ele não está jogando na posição que ele sempre joga, não tem alguém de sabia apoio dessa situação. Ali. Já sabia que ia passar por isso. Não tem ninguém de apoio como o Pablo para receber a bola e fazer o gol, mas assim, é aquela conversa, né, gente?
A gente já está acostumado com isso daí. O Cuca tem que trabalhar muito. Essa pausa da Copa América, se não funcionar para nada, ele vai bambear no cargo dele. Exatamente. São Paulo, que é o 8º colocado desse Campeonato Brasileiro, continua perto ali da zona de classificação para Libertadores, dos primeiros colocados também, mas é um time que está em queda livre, exato, não está numa crescente, vem caindo bastante o São Paulo, lembrando que há 2 semanas, era o 2º, 3º colocado do Campeonato Brasileiro, claro que está só no começo, mas já é uma coisa para a gente pensar. Esse time do São Paulo, como a Marina falou, essa parada para a Copa América pode fazer total diferença. Para a gente fechar, não, a gente chegar na metade, olha como a gente está aqui hoje. O Corinthians empatou com o Cruzeiro no Mineirão, lá no sábado. Time sem Cássio, sem Fagner, sem Pedrinho, sem Vital. O Manuel também não jogou, o Love foi poupado. O time conseguiu segurar a bola, teve mais posse de bola, coisa que também não vinha acontecendo para o Corinthians. Quem vê pensa, nossa, 0-0, Corinthians e Cruzeiro. Não foi o pior jogo da rodada. O Cruzeiro tentou muito mais que o Corinthians, isso é fato. 23 finalizações contra apenas 6 do Corinthians. O Corinthians ainda muito carente lá no ataque, mas a defesa vem bem. São 4 jogos sem levar gols e 2 estreias importantes aconteceram, né, Gui? O Everaldo, né? Tudo bem que o Everaldo entrou mais na parte final da partida ali, né? Também não teve muito o que apresentar, até por esse desempenho ofensivo aquém aí do Corinthians. Exato. E o Mendes, né, também entrou mais pedido, ali muito no pedido. início. O Michel Macedo sentiu e o Mendes entrou. Ele entrou quebrando o galho, né? Ele é zagueiro. Exatamente. Como lateral. Entrou quebrando o galho, ele que é muito jovem, né? Então já ganhou uma chance. E o Everaldo, que é uma das esperanças aí para o Corinthians no setor ofensivo, que o Carille até falou que realmente o Corinthians demonstrou um poderio ofensivo que a gente não esperava contra o Flamengo, mas dessa vez voltou a ser o Corinthians que a gente espera, que é bem mais defensivo, sem criação. Mas ele justificou dizendo que, peraí, Campeonato Brasileiro, fora de casa, eu preciso do resultado. Conquistei o empate 0-0, tá ótimo. É uma visão correta até certo ponto. Enfim, fato é que o Corinthians quis mesmo implantar esse jogo defensivo ontem e conseguiu, né? Exato. Teve muita gente brincando e dois times que não atacam muito, que gostam de se defender, então deu a lógica 0-0. Verdade. Mas concordo. como você falou, até que o Cruzeiro atacou bastante e o Walter também foi muito bem, né? Fazendo boas intervenções. Walter gigante no gol do Corinthians, ele que se despede em dezembro desse time do Corinthians, falando que não quer nem pensar em ir embora, mas só pensa em atuar pelo Corinthians neste momento. Corinthians que treina fechado, o próximo jogo é na quarta-feira, né, Marina? Contra o Santos. Defesa do Corinthians vai segurar o ataque do Santos? Olha, eu quero ver esse jogo, viu? Como é que vai ser isso aí, ó. Dia 12, então, é dia dos namorados. Vamos ver quem vai conseguir fazer. Nada a ver. Será que o Love vai fazer gol? Era alguma coisa assim que eu queria ter pensado, mas eu não pensei na hora, entendeu? Enfim, eu quero ver como é que vai ser esse jogo, realmente por conta disso que você falou, desses dois opostos. A defesa do Corinthians, que vem muito bem, não leva gol aí há 6 jogos, se eu não me engano. 4 jogos. 4 jogos. E o ataque do Santos, que a gente sabe que é muito potente, né? A gente vai falar do Santos daqui a pouco. Eu quero ver como é que vai ser isso daí. E daí o Corinthians faz 2 treinos essa semana. Um hoje, pela manhã, já aconteceu. E um amanhã ou quarta-feira pela manhã, alguma coisa assim. E os 2 treinos vão ser fechados à imprensa. A gente não vai poder ter acesso a nada. O Danilo Avelar até tinha falado semana passada ali que curte um treino fechado. Acho que para eles é bom. No sentido de que eles podem treinar coisas que, sei lá, se a imprensa vê, de repente divulga. Você fica mais na casinha ali, exato, né? Só né? com você consegue fazer umas coisas ali colegas que a gente não vai trabalho, saber. Exato. Mas pra gente é ruim, né? A gente quer saber o que tá rolando, não sabe, não vai Precisa saber, né? A gente acha, mesmo com treino fechado, eles sabem que arranja alguma informação, mas vamos ver aí como que o time do Corinthians vai se comportar contra o Santos, que é quem a gente vai falar agora. Finalmente chegamos no último time aí desse Gazeta Esportiva, primeira edição, recheado de informações. O Santos conseguiu a revanche contra o Atlético Mineiro, gols de Jean Mota, Sanches e Sacha. O time conseguiu aí passar por cima, foi eliminado na Copa do Brasil na última semana. Sampaoli falando daquele estilão argentino mesmo. Se não gosta do jogo, troca. Não vou mudar o jeito que eu jogo, não vou mudar o jeito que eu coloco o time Ele do respondeu Santos. uma enquete nossa da semana passada, sabia? É mesmo? Pois é, porque a gente pôs aqui se o Sampaoli devia trocar o estilo de jogo dele. Ele respondeu na coletiva, você viu? Ele assiste o programa. Tá assistindo. Manda um abraço. Com certeza. Um abraço. Ele que comenta aqui direto. Um abração pro Sampaoli. Abraço pro Sampaoli, então, que nos assiste aqui no Gazeta Esportiva, primeira edição. Chamou de injusto
Não sei o que ele chamou de injusto, Maria. Os protestos, né? Porque Os ontem os protestos. torcedores do Santos protestaram antes, durante, depois do jogo. Por quê? Foi eliminado de tudo que disputou até agora, né? Então teve eliminação aí contra o Atlético Mineiro durante a semana pela Copa do Brasil. E aí os torcedores estão falando, primeiro, que Brasileirão é obrigação, começa aí. E segundo, que tem que ganhar o clássico, senão olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Olha só, vamos ver aí como que vai ser. Mas vai ser um jogo difícil para o Santos. Como a gente falou, o Corinthians vem aí sem sofrer gols, vem de uma maré alta na defesa. Defesa atuando bem, mesmo não sendo a defesa ideal. Muita gente falando, voltando ao Corinthians, falando que se o Gil chegar aí sim a defesa vai se acertar. O Everaldo também pode se acertar no ataque, ele que vinha muito bem no Fluminense. Vamos ver aí como que vai ser esse jogo. Eu tô ansioso para ver esse jogo, Corinthians e Santos. Esse que é o último antes da parada para a Copa América, acontece na quarta-feira. O Brasil estreia na sexta contra a Bolívia na Copa América. Para a gente fechar, eu só quero dar uma opinião aqui que pode ser polêmica, mas o Santos, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, para mim não significa nada. Neste momento não significa nada. Porque acho que ainda não é parelho com o Palmeiras, não é parelho com os outros times que estão ali em cima. Acho que o Palmeiras tem uma discrepância muito grande para os times que estão abaixo dele. Tudo bem, são só 2 pontos, são 7 pontos na frente do Corinthians, que é o 9º colocado. Mas eu acho que o Santos não consegue chegar falando, ali, não então, consegue ter um pé firme ali. Você tá falando que o Santos na segunda colocação é igual elefante na árvore? Ninguém sabe como subiu, mas que vai cair, é certeza. Não cai. O Santos está sempre por ali. O Santos está sempre por ali. Sempre termina ali entre os 5 primeiros. Mas acho que não faz assim uma pressão para o Palmeiras. O Palmeiras talvez não se sinta pressionado com o rival de São Paulo na segunda colocação. Acho que é a minha opinião. Até porque o Grêmio, que é um dos clubes que a gente colocava como favorito também, não favorito, mas que poderia bater, o Palmeiras também não teve um início bom, né? O próprio Flamengo, que a gente colocava muito parelho com o Palmeiras, também não tá tendo um desempenho tão satisfatório. É que nesse início o Palmeiras saiu muito na frente, né? Muito na frente. Exato, o Felipão até falou que eles fizeram um planejamento para até superior e conseguiram mais do que o desempenho superior, ou seja, mas muita coisa pode mudar na parada para a Copa América, né? Acho que isso vai ser muito importante. É difícil a gente fazer uma análise nesse momento. Tem que esperar a volta do campeonato. Exatamente isso. Então vamos finalizar aqui. Lembrando que o Santos é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Torcedor santista, torça aí para calar minha boca. Então, para o Santos cutucar aí o Palmeiras, quem sabe. Mas não é só o Santos, não. Vários times aí não estão conseguindo chegar no futebol que o Palmeiras vem apresentando neste Campeonato Brasileiro. Para uns é chato, porque fica um campeonato que não é tão disputado, mas vamos ver aí se o Palmeiras vai tropeçar. Eu acho que termina aí até a Copa América praticamente 100% nesse Campeonato Brasileiro, só com alguns empates aí. Se eu não me engano, acho que é 91,6% de aproveitamento, então, e daí vai jogar contra o Avaí, né? Em casa. Em casa. Então, acredito que vai aumentar ainda mais essa média do Palmeiras e vai continuar na liderança nesta parada para a Copa América. Bom, vamos terminar aqui. Mas antes, vamos passar aí só a última vez pelo Facebook. Você que continua no Face, o Gui Serrano, só nos comentários hoje. Só nas pontuações. Você quer Olha ler? só. Ficou chateadinho. Você quer ler, Gui? Eu deixo. Não, pode ficar. Tá bom, eu deixo. O pessoal falando vai Corinthians, parabenizando as meninas que venceram ontem na estreia da Copa. Boa. O Fábio Mariano falando aqui, a Cristiane vai jogar no lugar do Pato. Segundo ele aqui, o São Paulo vai colocar o time feminino no Brasileiro. O Gilson Kubiski falando, seleção não precisa do Neymar, ele tá se achando muito. Essa é a opinião do Fábio aqui. Não, mentira, do Gilson. O Fábio comentou depois, ó. Caiu na rede é peixe. O Wagner Love vai meter 2 gols, o clássico que acontece na quarta-feira na Vila Belmiro. O Santos tinha torcida ontem, eu nem vi. Olha a cutucada aqui, tem muita gente que o maior público aí, né? do Santos é feminino, do futebol feminino neste ano. É. Vale pontuar César isso. Masso perguntando aqui, o Rodriguinho vem para o Corinthians mesmo? Por enquanto, nada. Por enquanto continuamos sem saber. Continua jogando o fino da bola no Cruzeiro, né? Exatamente. Deu uma caidinha, mas joga demais o Rodriguinho, é um absurdo. Olha só, o João Brito falando, mas São Paulo também não toma gol, só não faz. Sim, exato. Realmente. Mas esse 0x0 não leva a lugar algum. A gente vê aí, São Paulo e Corinthians estão parecidos no Campeonato Brasileiro. O empate não vai levar a lugar algum, a não ser a 9ª, 8ª colocação, que também não coloca o time em lugar nenhum, principalmente esses dois. Vamos para o resultado da nossa enquete, então, porque a pergunta era polêmica, mas uma polêmica aí que pode dar um massacre. Eu quero saber aí, porque a pergunta era a seguinte.
O Brasil provou que não depende de Neymar para a Copa América? Sim ou não? Os dois aqui votaram que não. Aí, ó, que eu falei. Não depende do Neymar. Não, a gente votou que sim. Votou que sim, exato. Votou que sim. Estamos com a galera, você tá maluco? Aí, ó, sim, 78%. Consideramos um Mas eu achei massacre. que ia ser mais, sabia? Neymar Eu tá também mesmo pensei que ia embaixo, passar tá de embaixo. 80, 85. Ô, louco. Mas deu 78, Neymar muito abaixo. A torcida não tá ligando nem um pouco para ele. Chamei aí as Neymarzetes, mas ninguém apareceu. Vamos ver se aparecem até ao longo do dia. Você pode continuar votando lá no gazetesportiva.com. Marina Buffon, 2 passos aí para você dar as suas últimas palavras e dar o seu tchauzinho no programa Minhas de hoje. últimas palavras são muito obrigada. Amanhã estarei aqui novamente, nos acompanhem. E é isso, muita coisa hoje, tem muita coisa durante o dia também, acompanhem tudo lá no site. Muito obrigada. Isso aí. Guilherme Serrano, obrigado pela sua participação. Está de volta essa semana aqui, né? Essa semana, com certeza. Amanhã estarei de folga, mas essa Tranquilo. semana devo voltar aí. Muito obrigado e até a próxima. Isso aí, então, muito obrigado a você que nos assistiu. A gente espera a sua participação no programa de amanhã. É claro, a gente está aqui durante todos os dias da semana, de segunda a sexta, 12h30 no Facebook. Logo mais esse vídeo vai estar no YouTube também. Então comente aí se você está vendo no YouTube, compartilhe, curta a nossa página, se inscreva, enfim, nos siga no Twitter. Faça o que você bem entender, nos acompanhe, porque a gente sempre está aqui fielmente, todos os dias, para passar as melhores informações para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Gazeta Esportiva, primeira edição, volta amanhã no horário de almoço. Tchau, tchau.